Daniel Carvalho, sou professor e também personagem de São Paulo. Isso não é pecado, exceto quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando e isso dá medo, perdido num mundo que não dá pra entrar. Eu sempre gostei bastante de estudar. Eu lembro que na escola em que eu estudava havia bastante incentivo, principalmente na questão musical, havia festivais de música, festivais de talentos. Eu acredito que isso foi fundamental porque eu lembro o quanto eu gostava disso, desses eventos extra-classe, que era fora da sala de aula. E hoje eu olho para os alunos e imagino, quando a gente faz alguma coisa na nossa escola, eu imagino o quanto eles podem gostar também dessa experiência. Então, o que mais me marca na minha infância, na minha trajetória escolar, são esses eventos, assim, onde a gente aprendia pela interação e não só numa abordagem tradicional. Eu comecei a lecionar música aos 14 anos, eu estudo desde os 6, então eu dava algumas aulinhas particulares, né? Aquele preço bem baratinho, né? Mais para começar mesmo. E aí, as aulas de músicas foi o que me decidiu a fazer letras, muito próximo da literatura, da poesia. E da mesma forma que eu via que a música podia tocar as pessoas, sensibilizar as pessoas, eu imaginava como seria isso, aplicar isso numa sala de aula. Então, eu decidi entrar para essa carreira da educação a partir de uma expressão artística que é a música. Para responder essa pergunta, eu vou usar uma antropóloga chamada Michelle Petit. Ela trabalha com literatura, mas essa questão pode ser ampliada para a música, para o cinema, para a escultura. A literatura, segundo Petit, é uma forma de resistência ao caos interior e uma forma de resistência à exclusão social. Então, esse é o primeiro ponto que é importante citar para mostrar a importância de incentivar atividades culturais desde cedo. O segundo é que qualquer forma de arte ela pode ser uma elaboração da nossa subjetividade, uma elaboração da nossa identidade. A partir do momento que a gente entra em contato com a arte, a gente entra em contato também com o nosso ser. Quando a gente lê um texto, muitas vezes não é o texto que a gente está lendo, é o texto que está nos lendo. Então isso ajuda a nós elaborarmos a nossa própria identidade. E o outro ponto é a questão da sensibilidade. A arte é uma abertura para o outro, é como se fosse um intercâmbio. A gente entende melhor o outro porque pela arte nós conseguimos nos entender, nós conseguimos entender o outro e o mundo que nos cerca. O projeto ele teve 3 fases, né, fundamentais. A primeira começou em 2013. O objetivo do projeto era trabalhar com rádio e com blog. Então, os alunos faziam programas de rádio na escola e postavam seus textos em um blog. Só que os textos deles estavam cada vez ficando mais críticos, reflexivos, mais maduros. E aí tivemos a ideia de publicar, né, publicar um livro, que foi o primeiro livro Entre Versos Controversos. Depois dessa publicação, que foi em 2014, a data de lançamento foi 10 de junho de 2014. Aí ficou aquela dúvida, o projeto continua ou não, porque chegou no produto final, né? O produto final era o livro. Então, aí a gente entrou na segunda fase do projeto, porque a poesia ela nos uniu, né? E fez com que os alunos expressassem as suas ideias, mostrassem como eles enxergam o mundo. Mas ainda parecia pouco diante do poder tanto da arte como o poder da educação. E aí nós decidimos usar a nossa arte para intervir socialmente, para atingir as pessoas, para sensibilizar, para tratar de questões sociais, para tratar de racismo, de homofobia, de machismo e assim por diante. E aí o projeto, nós tivemos a ideia de publicar o segundo livro, que é Entre Versos Controversos, O Canto de Itaquera, a gente colocou um subtítulo, para mostrar um encanto que há no canto das periferias. E esse canto é tanto no sentido de voz, quanto no sentido de canto à margem, que está afastado. E aí essa foi a segunda fase do nosso projeto, de trabalhar numa publicação que se voltava para as questões periféricas. E a terceira parte foi nosso envolvimento em saraus, em eventos, para mostrarmos a nossa arte, mas não no sentido só de expressar, só essa é minha arte, esse é meu poema, esse é meu trabalho, mas no sentido mesmo de alcançar as pessoas e sensibilizá-las por meio das nossas rimas, dos nossos poemas ou de nossas músicas. Não adianta nem procurar.
A mesma história na rua se repete. Olham para o menino, o chamam de pivete. Carlos Eduardo foi abandonado aos 7. Ao ver o garoto, todo mundo se derrete. O tempo passa e tudo muda à sua volta. Cresceu o garoto e aprendeu da pior forma. Ele simplesmente conheceu de tudo. O tráfico, o roubo, a morte, o mundo. Temos as nossas aulas conversas, né? Que não tem uma questão assim de prova, de escrita na lousa. Não, é tudo de forma muito dialógica, né? Senta todo mundo num círculo e cada um vai conversando sobre o determinado tema que a gente tem. Então, eu poderia separar, talvez, as atividades do projeto da seguinte forma. Conversas sobre criação literária, e a gente fazia exercícios, por exemplo, como construir imagem num poema, como trabalhar o sensacionismo de Fernando Pessoa num poema. Essa era uma das atividades. A segunda era os debates políticos. Nós escolhíamos um tema, por exemplo, feminismo e machismo, para falar as características de cada movimento, né? E aí alguns alunos escolhiam os poemas para tratar desses assuntos e logo em seguida a gente conversava por meio dos poemas dos alunos que serviam como forma de argumentação nessas aulas conversas, né? E as outras atividades eram muitas atividades extra-classe. Por exemplo, vai ter um sarau em São Miguel. Então a gente marcava um horário e a gente tentava ir lá. Pelo menos assim, como a gente teve sempre uma atividade de transporte, então nós mesmos que decidimos, tais eventos, tais alunos vão. Nesse outro evento, outro grupo de alunos vai, sempre para representar o projeto. Hoje mesmo, atualmente, o projeto ele se dá mais fora da escola do que dentro. Então os alunos eles estão se reunindo mais fora do que aqui. Para entender o poema, a gente tenta buscar tudo o que estava em volta dele, toda a atividade humana que estava em volta desse poema. Mas não no sentido de decifrar sentidos do poema, mas no sentido mesmo de conhecer a história daquele autor, conhecer aquela escrita, o porquê que ela está ali naquele lugar publicada. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que isso trabalha muito a questão da relação com o aluno com o mundo. Quando ele vai, por exemplo, a um sarau e tem que declamar, não sei, para 50, 100 pessoas, ou batalhas de poesias, como a gente faz bastante nos saraus aí, que a gente chama de slams de poesia, ou slam poetry, o aluno ele precisa vencer, por exemplo, a timidez, a insegurança. E quando ele vai apresentar, por exemplo, um seminário para matéria de biologia ou de ciências, enfim, ele já tá mais acostumado com essa questão de se colocar diante de um público, ou de uma plateia, ou diante de um professor. Então, sem contar que é uma questão de formação da própria identidade dele, né? Formando a identidade, isso vai interferir em qualquer área, né? Em qualquer lugar que ele for indivíduo, que ele for ser humano, que ele for um ser social, a arte sempre vai estar acompanhada com ele, porque o olhar em relação às coisas que ele em relação às coisas que ele começar a ter contato, vai mudar. Eu tenho essa experiência comigo com a música, né? Comecei a aprender, como disse, né, aos 6 anos, música, e às vezes eu me imagino como seria a minha vida sem a música. Eu teria uma percepção totalmente diferente do mundo, do outro, de mim mesmo. Então a gente se reconstrói, se constrói e até se desconstrói a partir do momento que a gente vira artista, vira autor, vira protagonista. Num certo sentido, já vem acontecendo isso de certa maneira. Por exemplo, o nosso último evento foi na Coab 2, um sarau chamado Slam da Ponta, convidou a gente para lançar o nosso segundo livro lá. Dentro desse sarau tem batalha de poesias e uma aluna nossa ganhou, né? E assim, ela competiu com poetas bem que a gente fala, bem pesados, que constroem uns textos muito bons, assim, muito próximos ao rap, inclusive. Já fizemos, por exemplo, evento em São Miguel, já tocamos em jornadas estudantis em alguns céus, por exemplo, o céu Aricanduva, o céu azul da cor do mar. Então, no certo sentido, a gente vem ocupando determinados espaços, né, para representar não a nossa arte, não a nós mesmos, mas o local em que moramos, né? E ele faz parte da nossa identidade também. A lua, mesmo escondida atrás das nuvens, continua a brilhar. Você, mesmo cansado, sob ordens continua a trabalhar. Os defeitos dependem do ponto de vista, por isso não devemos deixar que você desista. Seus sonhos não esperam.
Olha, foi uma coisa totalmente inesperada, tanto o primeiro quanto o segundo. O segundo a gente tinha mais ideia, né, porque a gente tinha mais experiência, como publicar, mas o primeiro foi uma coisa muito natural. Os alunos eles começaram a escrever para o blog de poesias que a gente tinha aqui, era o blog chamado Mentes Curiosas, e o objetivo era mostrar como a mente do jovem percebe o mundo atual, o mundo que está acerca dele. E aí com os textos ficando... Os textos tinham uma literariedade muito bonita, sabe? Tinha uma imagem poética muito bonita. Era interessante ler esses textos. E aí a gente teve a ideia de publicar um livro. E a gente começou a publicar de forma independente mesmo, para fazer um livro com a nossa cara, e não com a cara de uma editora, né? Então, esse processo do primeiro livro foi muito natural. O segundo, por mais que a gente não esperasse que seria dessa forma, que seria tão significativo para a gente, nós já tínhamos um caminho já mais traçado. Tanto que ele possui uma temática não rígida, né, não cristalizada, mas os poemas se encontram, né? Tanto que tem duas imagens fortes, né, no livro. Muros e pássaros. É uma imagem recorrente nos poemas dos alunos. Os muros significam a segregação, né, de, por exemplo, zona leste e zonas mais nobres. E os pássaros são metáforas que simbolizam os moradores dessas periferias, que eles vão tentar sempre voar acima desses muros. Então, o processo do segundo, ele foi muito mais crítico e reflexivo, porque a gente já tinha muito mais ideia do que a gente estava fazendo. A gente não sabia onde chegaríamos, mas nós sabíamos o que a gente queria, qual era a voz que queríamos colocar ali, qual era a nossa mensagem. Então, o processo do segundo foi muito mais intenso, muito mais forte, muito mais emotivo também, né? Que atingiu muito mais a todos nós o projeto. Não adianta nem procurar em outros times, outros eixos. Eu estava aqui o tempo todo, só você. Alguns alunos já tinham contato com a poesia e já escreviam. Grande parte desses que já escreviam, eles escreviam naquele estilo, né? Você escreve num caderninho, coloca na gaveta. Eram poemas, quase poemas diários, né? Que não eram mostrados para ninguém, nem postados. Então, os que escreviam não mostravam as suas obras, né? As suas artes. Os que não escreviam, a gente tinha também alguns alunos assim, que inclusive tinham muitas dificuldades de escrita. E quando eles começaram a escrever, foi até uma surpresa para nós, porque foi um boom muito grande, assim. Quando a gente estava, por exemplo, num sarau, organizando um sarau, apresentando para alguém, aí do nada o aluno vem e fala, vou mandar um poema. Aí você fala, nossa, então ele já aprendeu a escrever, ou talvez já sabia e não mostrava antes, enfim, é muito gostosa essa relação, né? Alguns se descobriram na escrita, outros se aperfeiçoaram, isso varia um pouco de aluno para aluno, né? De poeta para poeta, na verdade. Sobre a literatura e a música sempre foi a nossa porta de entrada e o que cativava as pessoas a irem ao projeto. Muitos que começaram a escrever, no começo do projeto, só estavam por conta da música. Sempre falavam, não quero escrever, só quero tocar violão. Ou não quero escrever, só quero cantar. Ou não quero escrever, eu quero mexer no equipamento de som. Mas aí, por influência dos outros... E aí eu tenho que dar total crédito para os alunos, porque foram eles que começaram a incentivar os outros. Eu ficava mais afastado nisso. Eles que começaram, começa a escrever também e tal. Então, esses alunos que entraram por conta da música foram mais por conta dos colegas do que por minha causa mesmo, né? Isso que é interessante. E sem contar que muitas vezes a gente era chamado para um evento e era sempre para tocar, né? Então, vocês vão tocar 3, 4 músicas nesse evento. Aí, no meio das músicas, a gente começava a mandar as nossas poesias apresentar o livro. Porque a música ela é mais fácil, né? Às vezes você tem um poema que é muito forte, que tem uma mensagem muito pesada, que fala, por exemplo, sobre direitos humanos, não é qualquer lugar que está aberto para receber. E aí a gente usava da música para poder, como diz no rap, né, mandar a nossa ideia. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Você tá sempre indo e vindo, tudo bem. Dessa vez eu já vesti minha armadura e mesmo que nada funcione, eu estarei de pé. Não tá fácil não. A cada quebrada que passa, mais um moleque morto no chão. Pelegrina, marido Eduardo, todos caídos no solo corrompido pelos nossos sonhos abatidos, por aqueles que se dizem ser a lei.
Que cada panelaço do outro lado seja omitido pelo meu grito, o grito do funk, da ostentação, da poesia da periferia. Pois eu sei que a bala que nos mata dia a dia não vem apenas da arma carregada da polícia ou da rota que ele vigia. A bala que nos mata dia a dia vem lá de Brasília. Olha, essa pergunta é bem interessante. Eu vou voltar no outro prêmio, né? Em 2014 nós ficamos em terceiro lugar no Prêmio Paulo Freire. Aí já mudou o projeto, por dois motivos. Uma, que a gente começou a receber muito convite para participar de outros eventos, de saraus em escolas, de palestras, de jornadas estudantis. Então, isso propiciou o aluno ocupar mais espaços que não era somente a sala de aula, porque até o primeiro prêmio Paulo Freire, nós ficamos ainda mais tempo aqui na escola. Depois do prêmio a gente começou a sair mais. A segunda coisa é que, assim, quando eu tive contato com outros educadores que também realizavam projetos, eu aprendi muito e descobri várias falhas no projeto. Né? Eu falei, uma das falhas era assim, esse projeto não está se comunicando com a comunidade. O aluno está expressando o seu sentimento, ele está criando força aqui dentro da escola, ele está se relacionando bem por meio da poesia, mas e aí? Acabou nessa parede aqui? E isso eu aprendi com o primeiro lugar de 2014. E aí a gente teve a ideia de escrever de novo, uma para melhorar o nosso projeto, para identificar essas falhas e superá-las, e a outra também porque a gente sabia que se acontecesse de novo essa questão da premiação, nós teríamos mais espaço para participar de outros eventos. Então, essa questão do Prêmio Paulo Freire, o maior prêmio, não foi apenas a placa, o reconhecimento, mas as experiências que ele proporcionou. Porque muitas pessoas nos chamavam, eu vi tal matéria sobre esse projeto, eu gostaria de conhecer. E a gente visitava a escola, visitava o sarau para contar um pouquinho da nossa história. Então, a experiência que os prêmios nos deram foi o prêmio maior, assim. No primeiro livro, nós recebemos uma ajuda bem legal mesmo do Movimento Nossa Itaquera. Eles custearam todo o livro, foi um patrocínio mesmo, né? Tanto que na contracapa a gente colocou o logotipo do Nossa Itaquera. E isso foi importante também para nós, que já foi mais uma forma de contato com movimentos políticos e sociais do bairro, né? O segundo, a gente teve uma dificuldade muito maior, porque a gente não conseguiu mais um patrocínio assim. Então, alguns professores ajudaram, teve famílias de alunos que fizeram rifa para custear. Então, cada um contribuiu de uma parte, né? Eu tinha um capital guardado por conta do primeiro livro. Então, a gente foi juntando, bem aquele negócio de quebrar o cofrinho, sabe? Então, foi um processo muito árduo o segundo livro. Hoje, nós saímos bastante, né? Bastante. Então, o nosso custo é muito com o transporte. Então, a venda do segundo livro é o que vem ajudando nisso daí. A gente vai no sarau, vende alguns livros e a gente consegue se manter dessa forma. De uma forma bem independente, bem sofrida, mas é o que nós podemos fazer hoje, né? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Em belos cantos surgem encantos, mas se é na favela, o canto se torna motivo de espanto. O tempo escorre, ele corre, socorre, só corre. A periferia que hoje é desvalorizada esconde por trás das câmeras uma realidade totalmente revirada. Os diamantes na lama ainda estão, mas essa não é a questão. É a desvalorização que existe com o pobre e preto, ainda mais se for do gueto. Amando de alguém, a nossa própria sociedade nos faz refém. Os fardados nos detêm apenas por aquilo que lhes convém. Na verdade, eu acho que já saiu, assim, né? Por exemplo, quando nós estávamos no último evento, uma das nossas alunas ganhou uma batalha de poesias, né? Com poetas já muito experientes, né? Tem alunos, assim, que quando a gente publica um vídeo, que a gente também tem o costume de gravar clipes de poesias com eles. Chega de sofrer, cor da pele e barro nos pés, não deixavam trabalhar. Chega de sofrer, a falta de feijão fazia roubar, ao som de choro de sua filha. Houve assassinato. As vozes sufocadas agora libertam-se, anunciando a ausência do sol. Sorrateiramente caem as lágrimas de sangue. Ou eles postam, por exemplo, em grupos de Facebook de poesia, né, próprio para poetas. Existem umas pessoas já se identificando, poetas já do circuito da literatura marginal já conhecem esses alunos. Se você pegar, por exemplo, os poetas que mais frequentam saraus nas periferias de São Paulo, que é um movimento bem intenso, né?
O pessoal da literatura marginal ele já se conhece, existe um circuito, né, muito próprio. E os alunos já fazem parte desse circuito. Se a gente comentar com alguns poetas, você conhece, por exemplo, tal poeta do projeto Arte e Intervenção Social, eles já se identificam, eu conheço os versos dela, tal pessoa tem uma característica assim, tal poeta tem um poema mais social, outro é mais reflexivo, então eles já estão se identificando e já se afirmando como, não mais alunos, né, mas poetas do Arte e Intervenção Social. Dizer que cultura é coisa de vagabundo, aí eu vou dar uma réplica bem à altura, né? Quando esse tipo de afirmação é uma afirmação extremamente ignorante. E nós podemos conversar sobre isso a partir de vários critérios. Aí eu vou adotar o critério da filosofia da linguagem, que aí eu vou usar, por exemplo, autores como a Michelle Petit, que eu citei agora há pouco, Bakhtin, Street. Toda forma de linguagem é ideológica, porque o nosso ser, ele é feito por linguagem, ele é feito por símbolos. Tudo que nós fazemos, por exemplo, uma arte, ela nos representa ideologicamente, ela representa aquilo que pensamos, sentimos. Então a cultura faz parte da identidade nacional, da identidade do brasileiro. Quando você tira a cultura, você tira essa identidade. E aí nós começamos a pensar por conta dos outros, e não por conta da nossa cultura. O grande problema do Brasil, e aí tem até aqueles termos, né, que é o complexo de vira-lata, é de não se reconhecer no nosso país, no nosso território, na nossa nação. Quando você tira, e isso que eu não estou nem falando da questão econômica, por exemplo, retirando o Ministério da Cultura, o quanto que o cinema nacional não pode a perder com isso? Então tem problemas econômicos, até problemas de identidade. E a partir da filosofia da linguagem, a gente pode perceber, ou pelo menos fazer a seguinte hipótese. Quando nos tira a cultura, nos tira a nossa identidade, a nossa voz. E isso é uma forma de nos calar. Tenho terra entre os dedos da mão, mas se eu digo não. Me colocava no pau de arara, eu tentava reagir, mas me espancava. Pensava que isso não existia, mas isso doía. Já andei de navio negreiro, mas hoje sou guerreiro. O que antes era escravidão, hoje em dia é camburão. Cheguei.